Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPEC Brasil. Hoje vocês vão assistir a uma palestra com o Dr. Fink, que é médico e consultor da SP Foundation e um dos maiores especialistas do mundo em paraparesia espástica hereditária e esclerose lateral primária. O tema da palestra é o diagnóstico diferencial nessas doenças. E aí, preparados? Vamos lá! Essa palestra será dublada de inglês para português, onde HSP ou 8SP significa paraparesia espástica hereditária e PLS ou PLS significa esclerose lateral primária. Gostaria de agradecer aos organizadores por me convidaram a participar deste importante seminário. É prazer e honra participar deste seminário. Se você tiver dúvidas, envie-as para mim e eu irei respondê-las. Lamento não poder fazer esta apresentação em português. Espero que da próxima vez eu consiga fazer isso. Estou grato por este seminário estar sendo disponibilizado também para as pessoas que não podem me ver, e por isso me pediram para fazer a descrição de minha aparência. Sou mais velho do que a minha idade, tenho estatura mediana, cabelos castanhos, curtos e cacheados, bigode e uma longa barba quase toda grisalha, com alguns fios avermelhados. Estou usando óculos simples e pretos, camisa branca, gravata azul escura com detalhes em vermelhos e paletó preto. Fui convidado a falar sobre o diagnóstico de paraparesia espástica hereditária, abreviada como HSP, e esclerose lateral primária, abreviada como PLS. Para começar, quero enfatizar que HSP e PLS são cada uma síndromes com sintomas e achados em exames que se sobrepõem. Explicarei a importância de entender a distinção entre síndromes clínicas e diagnósticos mais precisos. A seguir, explicarei as diferenças importantes entre HSP e PLS e, finalmente, discutirei os critérios diagnósticos para HSP e PLS. É importante entender que HSP e PLS são síndromes clínicas. O termo síndrome relaciona-se a uma descrição bastante geral dos sinais e sintomas. Para entender o que eu quero dizer com síndrome clínica, vamos considerar uma dor de garganta. Tecnicamente, uma dor de garganta é chamada de faringite. Faringite ou dor de garganta é uma síndrome médica. Você pode ver aqui muitas das inúmeras causas da síndrome da dor de garganta. Dor de garganta é uma síndrome. E qualquer uma dessas causas são distúrbios específicos ou diagnósticos mais precisos da síndrome da dor de garganta. Da mesma forma, HSP e PLS são categorias de cada síndrome. Dentro de cada uma delas, há uma série de transtornos separados. Isso é certamente verdade para o HSP, é um conceito emergente para a PLS. É importante entender que os sintomas tanto na HSP quanto na PLS são devidos a distúrbios nos neurônios motores superiores. Os neurônios motores superiores são feixes de nervos que começam na região motora do córtex cerebral e se estendem pela medula espinhal. Existem outros feixes de nervos, conhecidos como neurônios motores inferiores, mostrados aqui na figura em verde, que começam na medula espinhal e se estendem até os músculos. Por exemplo, músculos da face da língua, dos braços e das pernas. Os neurônios motores superiores do cérebro se estendem pela medula espinhal e se conectam a um segundo feixe de neurônios, os neurônios da medula espinhal, os neurônios motores inferiores. A dificuldade de movimento em ambos HSP e PLS é devido a distúrbios dos neurônios motores superiores. Isso causa espasticidade, aumento dos reflexos, lentidão de movimentos e fraqueza.
Na esclerose lateral amiotrófica, diferentemente de HSP-EPIL-LS, há também distúrbios não apenas nos neurônios motores superiores, mostrados aqui em vermelho, mas também nos neurônios motores inferiores, mostrados aqui em verde, que causa na esclerose lateral amiotrófica fraqueza, atrofia e espasmos musculares. Em outras palavras, HSP e EPIL-LS são síndromes que envolvem principalmente o neurônio motor superior, enquanto a esclerose lateral amiotrófica é um grupo de condições que envolvem os neurônios motores superiores e inferiores. Eu também gostaria de apontar um tipo particular de via sensorial. Até agora falamos das vias neuronais que controlam o movimento. Há uma via sensorial que conduz um certo tipo de sensação, que é a sensação para o senso de posição e a sensação de vibração. E essa via sensorial é mostrada aqui em azul, e essas fibras começam nas pernas ou nos braços, se estendem até a medula espinhal e de dela para o cérebro. Essas fibras sensoriais que transmitem informação sobre o senso de posição ou propriocepção e o senso vibratório são também levemente afetadas na HSP, para uma pequena extensão. Vamos comparar as síndromes HSP e EPIL-LS. Na HSP, as pessoas acometidas têm dificuldades para caminhar devido à espasticidade e fraqueza nas pernas. Isso pode ser não progressivo. Em outras palavras, não piorar, se começar na infância. Ou isso pode piorar lentamente se começar após a infância. O exame de indivíduo com HSP mostra espasticidade e fraqueza nas pernas, em vários degraus. Muitos degraus de espasticidade e, geralmente, um grau leve de comprometimento da percepção e vibração. Além disso, uma ampla gama de anormalidades neurológicas adicionais, como neuropatia e ataxia, ou incoordenação, estão presentes em muitas síndromes de HSP. As síndromes de HSP, com essas características neurológicas adicionais, são chamadas de HSP complicada. Em contraste, a PIL-LS é um distúrbio que progride lentamente e geralmente se inicia nas pernas e envolve lentamente os braços, a fala e a deglutição. Ocasionalmente, os sintomas começam primeiro com uma fala arrastada ou envolvimento dos braços, e só mais tarde acometem as pernas. O comprometimento cognitivo e acometimento pseudobulbar, ou exibições emocionais involuntárias, como chorar ou rir, involuntário, pode também acontecer. Em contraste com a HSP, o acometimento sensorial, neuropatia periféricas e outros distúrbios neurológicos que eu mencionei não fazem parte da PIL-LS. Questão: dentre as características variáveis descritas nos cerca de 90 tipos de HSP, há características que confiavelmente distinguem as síndromes HSP das síndromes PIL-LS. E a resposta é geralmente, mas não sempre. Para entender isso, vamos considerar que o indivíduo tem dificuldade para andar lentamente progressivo devido à fraqueza e espasticidade em ambas as pernas. Esta pessoa tem a síndrome da paraparesia espástica progressiva. Espasticidade significando um tipo específico de tensão muscular e paraparesia significando fraqueza em ambas as pernas. Paraparesia espástica progressiva ou a fraqueza e espasticidade de ambas as pernas ocorrem em muitas condições neurológicas, por exemplo, na deficiência da vitamina B12, na esclerose múltipla e muitas outras condições. Pode ser difícil distinguir entre essas condições, a menos que haja achados adicionais neurológicos. Por exemplo, se uma pessoa tem apenas fraqueza e espasticidade nas pernas, não está claro se é uma forma de HSP ou se será uma outra forma de PIL-LS.
ou uma outra forma de esclerose lateral amiotrófica, ou alguma outra condição médica. Agora, considere que essa pessoa com fraqueza espástica progressiva nas pernas vai a um neurologista, que detecta uma leve redução na capacidade de sentir vibração nos dedos dos pés, mostrando um leve comprometimento sensorial, tal como mencionei antes, que é devido a fibras sensitivas específicas que transmitem a sensação de vibração aqui mostradas em azul. Essa combinação de sintomas e achados neurológicos indica comprometimento de duas vias nervosas, a dos neurônios motores superiores, mostrados aqui em vermelho, e as vias sensoriais de vibração mostradas aqui em azul. Estes sintomas e achados neurológicos são consistentes com a síndrome da paraparesia espástica hereditária. Alternativamente, digamos que um indivíduo começou a ter os sintomas de fraqueza e espasticidade em ambas as pernas e, posteriormente, experimentou uma piora lenta na destreza de suas mãos e na sua fala arrastada. Digamos que não haja características neurológicas adicionais e que a condição esteja piorando lentamente ao longo dos anos e que a eletroneuromiografia seja normal. Esta é a síndrome da esclerose lateral primária. A forma mais comum da POLS é caracterizada por espasticidade e fraqueza, começando nas pernas, seguida por espasticidade, que envolve fraqueza nos braços com acometimento da fala e deglutição. Apenas para completar, eu gostaria de mencionar que a esclerose lateral amiotrófica também tem atrofia muscular e achados específicos na eletroneuromiografia. Estes achados estão ausentes na POLS ou podem ocorrer depois, dentro de um leve grau. Eu mencionei que a HSP costuma estar associada a outros distúrbios neurológicos. Por exemplo, neuropatia ou distúrbios dos nervos dos braços e nas pernas, e ocorre em algumas dezenas de tipos de HSP. Existem inúmeras outras características neurológicas que ocorrem às vezes ou frequentemente em vários tipos de HSP, incluindo comprometimento cognitivo, demência, atáxia e muitas outras normalidades neurológicas que podem coexistir com a espasticidade e a fraqueza nas pernas, em vários tipos de síndromes de HSP. Este não é o caso da POLS. Essas características adicionais neurológicas não ocorrem na POLS. Se nós compararmos HSP e a POLS, obviamente, ambas as síndromes apresentam fraqueza e espasticidade nas pernas. No entanto, as outras características neurológicas adicionais que eu descrevi podem acompanhar a HSP, atáxia, distúrbio extrapiramidal, comprometimento cognitivo e muitas outras. Mas geralmente não acontecem na esclerose lateral primária. Quero ressaltar, entretanto, que existem algumas formas de HSP que inicialmente acontecem nas pernas e depois envolvem os membros superiores, a fala e a deglutição. E estes tipos de HSP são muito semelhantes ao POLS. Nós pensamos na HSP como um grande grupo de doenças hereditárias. Em contraste, a grande maioria dos indivíduos com POLS não tem histórico familiar de transtorno semelhante. Por que a história familiar ou os resultados dos testes genéticos não são usados para distinguir as síndromes HSP das síndromes POLS? A resposta é que HSP é um diagnóstico clínico que pode ou não pode
ser corroborado pela história familiar e resultados de testes genéticos. Os sintomas de HSP são comprometimento da marcha não progressiva, início da primeira infância, ou progressivo, quando iniciados após a primeira infância, geralmente associados com urgência urinária. Sinais ou achados em exames de HSP são fraquezas espásticas nos membros inferiores, de grau e proporção variáveis. Algumas pessoas possuem muita fraqueza e outras pessoas têm muito pouca fraqueza, e principalmente espasticidade. Há também casos onde a sensação de vibração é levemente comprometida nos dedos dos pés, acompanhada de forma variável por outro distúrbio neurológico. E, finalmente, transtornos alternados e coexistentes excluídos. É importante reconhecer que a história familiar de desordens semelhantes pode ou não pode estar presente em indivíduos com HSP. A demonstração de mutação gênica de provável patogenidade previamente associadas com HSP apoia o diagnóstico, mas a ausência de uma mutação gênica identificada não exclui o diagnóstico de HSP. Mesmo com a análise de grandes painéis de genes e sequenciamento completo do exoma, as mutações não são encontradas em aproximadamente 30% dos indivíduos com síndrome de HSP, incluindo indivíduos com histórico familiar da doença. Existem algumas razões pelas quais a história familiar pode estar ausente, mesmo se o indivíduo tiver uma doença genética. É importante ressaltar que a condição pode resultar de uma nova mutação ocorrendo naquele indivíduo, essencialmente no momento da concepção, e não sendo herdada por si só. Estas são uma causa relativamente frequente de SPG4, o tipo mais comum de HSP. Embora a ocorrência de sintomas semelhantes em um parente de primeiro grau apoie seu diagnóstico de síndrome de HSP, a ausência de familiares afetados de forma semelhante não exclui paraparesia espástica hereditária. Embora haja exceções, os indivíduos com esclerose lateral primária geralmente não têm familiares afetados de forma semelhantes ou mutações genéticas identificáveis por testes genéticos. Exceções notáveis incluem esclerose lateral primária familiar juvenil, doença autossômica recessiva devido à mutação do gene ALS2, e registros ocasionais de PLS familiar, tais como os registros de alguns anos atrás da esclerose lateral primária autossômica recessiva. No entanto, mutações genéticas são ocasionalmente identificadas em indivíduos com esclerose lateral primária, mesmo sem histórico familiar, tendo tido de 5 a 10% das pessoas com a síndrome PLS identificado mutações genéticas. Adicionalmente, a PLS juvenil autossômica recessiva, estes genes têm sido envolvidos na HSP, por exemplo, o SPG7, bem como aqueles genes relacionados à esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, os genes C90Rf72 e FIG4. Pergunta: um indivíduo tem a síndrome PLS. O teste genético mostra uma mutação em um gene associado a HSP, por exemplo, SPG7. Isso muda o diagnóstico de síndrome PLS para síndrome HSP? Resposta: não. O indivíduo tem síndrome PLS. Este é um diagnóstico clínico baseado em sinais e sintomas. Este achado indica que mutações nesses genes, como SPG7, podem causar síndrome HSP e síndrome PLS. Isso resume o que não é HSP e como distinguir HSP de PLS. HSP não tem sintomas iniciais que afetam a fala e a deglutição, sintomas iniciais
que afetam as extremidades superiores, membros superiores, início de sintomas ao longo de dias ou semanas, exacerbações e remissões, nível sensorial espinhal, como ser capaz de sentir a sensação abaixo da cintura ou envolvimento de apenas uma metade do corpo. Observe que a história familiar e os resultados dos testes genéticos não distinguem completamente HSP-DPLS. HSP pode ser distinguido de DPLS pela ocorrência de características neurológicas adicionais em HSP, mas não em PLS, por envolvimento dos membros inferiores, fala e deglutição. Os critérios de diagnóstico para síndromes HSP-PLS são muito simples e semelhantes. Para HSP, o indivíduo deve ter sinais e sintomas consistentes com HSP, como os discutimos, fraqueza lentamente progressiva e espasticidade nas pernas, geralmente associada à urgência urinária, e tipicamente associada ao comprometimento da percepção de vibração nos dedos dos pés. E, mais importante, todos os outros distúrbios são excluídos por neuroimagem, eletromiografia e testes laboratoriais. Da mesma forma, para PLS, o indivíduo deve ter sinais e sintomas, por exemplo, início insidioso, fraqueza lentamente progressiva e espasticidade envolvendo 3 segmentos, normalmente começa nas pernas, progride para envolver os membros superiores, fala e engolir. É importante a exclusão dos distúrbios alternativos por neuroimagem, eletroneuromiografia e testes laboratoriais. Em particular, para PLS, a eletroneuromiografia deveria ser realizada pelo menos 3 vezes ao ano para se excluir a hipótese de esclerose lateral amiotrófica. Muito obrigado. Foi um grande prazer para mim participar deste webinário. Eu espero que isso tenha sido útil. Eu ficarei feliz em responder a qualquer pergunta. Fico feliz em responder perguntas. Question. Pergunta. Eu fiz um teste genético e ele mostra que o meu subtipo é um V1S. O que isso realmente significa? A resposta. Os testes genéticos procuram por erros ortográficos na sequência do DNA de um gene ou por deleções ou duplicações. Afetam partes dos genes ou genes inteiros. Os resultados são comparados com os mais de 100 mil pessoas. Os resultados estão em 2 categorias. Uma variação em um ou mais genes é descoberta ou as variações genéticas não são descobertas. As variações genéticas são classificadas de uma das 3 maneiras. Primeira, a variação do gene é provável de causar a doença. Relatórios indicam que a variação é provavelmente patogênica. Por exemplo, a variação foi relatada anteriormente em indivíduos que têm a mesma condição. A variação não foi encontrada em indivíduos saudáveis de controle. Ou a variação é prevista por análise de computador, por interromper uma região crítica na proteína. Segundo, é provável que a variação do gene não tenha importância médica. O relatório indica que é provavelmente benigna. Por exemplo, a variação do gene pode ser rara, mas está presente em alguns indivíduos que não apresentam sintomas. Ou a variação não é prevista por alterar a sequência da proteína. Finalmente, é possível que, terceiro, a variação é de significado incerto. Variações de significância incerta, VUS, são variações genéticas que não foram encontradas em indivíduos que tenham a condição e foram encontrados nos indivíduos de controle. Eles são realmente de significância incerta. Essas podem ser variações raras, mas totalmente benignas, ou é possível que possam contribuir para a condição. As variações de significância incerta estão em um padrão de espera.
Eles They devem should be ser studied again estudados every year or so novamente a to see cada if ano, additional em information is geral, accumulated para to ver indicate whether they are se a now informação considered to be adicionais benign foram or acumuladas now para considered indicar to se eles são contribute to the benignos condition. ou podem contribuir para a doença. Question. Pergunta: The o neurologist neurologista believes that I acredita que have tem um HSP, SP, mas but meu my exoma deu exome came back negativo. negative, E agora ele and now pediu he um asked for a genoma. genome. Por quê? Why? Para To entender understand isso, this, primeiro we você first precisa have to entender understand como os how genes estão genes are organizados. organized. Os genes Genes são are normalmente typically organizados em organized into segmentos que segments contribuem that para a contribute to the sequência da protein proteína. sequence. Essas regiões These são segments chamadas are de called exons. Por exons. exemplo, For neste example, in diagrama this mostra um gene diagram, com I've 3 shown a exons, gene that exon has 1, three exon exons, 2 exon 1, e exon exon 3. 2, exon 3. Exons Exons contribuem contribute to para a the protein sequência da sequence. proteína. Os Exons exons são are separados separated por by intervening sequências sequences intervenientes called introns. There's chamados intron 1 introns. and intron 2. Introns Introns são partes do are DNA pieces of DNA que separam o that exon, separate the exons, mas o but DNA the do DNA intron of the não é intron parte do is not DNA part por si of the só. protein itself. Agora, Now, além besides dos the exons exons, which que, contribute, que which especificam a specify the sequência amino dos acid sequence of aminoácidos the da protein, proteína e and os the introns que introns, which separam os separate the exomas, exons, existem também there's also as regiões regulatory regulatórias. regions. As The regiões regulatory regulatórias regions são are antes ou before depois the dos gene, exons, before the exons, ou or podem até after the estar exons, no meio or dos can even exons, be in the middle nos of the introns. exons in the introns. Esses These elementos gene regulatory reguladores elements do gene control controlam many muitos aspects of the aspectos do gene, gene, such incluindo as quando o when the gene é gene is turned ativado on, e quando a proteína é and produzida. so therefore when the protein is made, Quando o gene é and when the gene desativado, is turned off, quanto tempo how a long the proteína dura protein na lasts in célula the cell, e quanto and how much of the da protein is proteína é produced. produzida. Whereas we Conhecemos know as the sequências coding sequence of codificadoras, each exon exons de for cada every gene. gene, we don't No really entanto, know não very conhecemos well muito bem as the sequências das sequences regiões for the regulatory regulatórias regions que that são are importantes important para cada gene. for every gene. When we do Quando nós the fazemos um sequencing, sequenciamento, if we se do whole fizermos o sequenciamento exome completo sequencing, do we're exoma, looking at nós estamos here we have olhando a exome sequência dos sequencing. exons, We are ou sequencing seja, the estamos sequenciando os exons. exons. These are the Então, são as coding regiões regions of the que gene that codificam contribute os to the genes, que amino contribuem acid para a sequence sequência of dos the protein. aminoácidos da proteína. So A exome sequência do sequencing can be exoma done pode for ser one feita para um gene gene ou or para for all todos os 30 mil 30,000 genes. genes. Se If você you do fizer all todos os 30,000 30 mil genes, genes, isto é chamado this is called sequenciamento whole completo do exome exoma. sequencing. Mas, But sequenciamento exome completo do exoma sequencing não does examina not as regiões analyze the regulatórias. regulatory regions. Quando nós If you want analisamos to as analyze the regiões regulatory regulatórias, nós regions, fazemos we a do análise do whole genoma. genome analysis. It's Estima-se estimated que that 20% das 20% of mutações disease-causing causadoras de mutations doenças ocorrem nas occur in regiões não non-coding or codificantes in ou regulatory regions. regulatórias. That is, in Estão nas regions regiões fora do outside exons, of the nas exons, regiões in the regulatórias. regulatory regions. E And como as I disse, say, estudando-se studying as the regiões regulatory regulatórias, regions is tem-se performed o in whole sequenciamento genome completo do genoma. analysis. Mas But we nós have to temos que remember lembrar que é that it's comum para common o sequenciamento for whole completo do genome genoma identificar sequencing to variações de identify variations of significado uncertain incerto. significance. Isso pode ser And difícil these de interpretar. variations may be difficult to interpret. Question. Pergunta: What is the qual é a difference diferença between entre esclerose PLS lateral primária and e juvenile esclerose ALS? lateral amiotrófica Is juvenil? PLS a kind of A PLS ALS? é um tipo de esclerose This is a lateral two-part amiotrófica answer. juvenil? Resposta: First, primeiro, there is a existe uma form forma of de juvenile PLS juvenil PLS que that is está closely intimamente related to relacionada com juvenile ALS. esclerose lateral amiotrófica juvenil. This form of Esta forma de PLS is PLS called é chamada autosomal de recessive PLS juvenil juvenile autossômica PLS. recessiva. It's Isso é bem rare. raro. There are a number of, probably less than 15 families Menos de reported 15 so far, famílias foram relatados ao worldwide, redor do mundo. and it's due to É devido à mutations mutação in no the gene ALS2 gene. ALS2. And this is E isso é important. importante. Depending Dependendo on da the precise localização location of precisa das mutations in mutações this nesse gene, gene, a um subject will sujeito develop desenvolverá either juvenile PLS PLS juvenil ou or esclerose juvenile lateral ALS. amiotrófica juvenil. And this Este exemplo example ilustra que illustrates that mutações em um mutations in a único single gene gene podem cause causar different diferentes types tipos of de motor neuron distúrbios do neurônio disease, motor, either PLS juvenile juvenil PLS ou or juvenile esclerose lateral ALS. amiotrófica juvenil.
Em relação à pergunta, a PLS é um tipo de esclerose lateral amiotrófica. O consenso é que PLS típico não é uma forma de esclerose lateral amiotrófica. Eles compartilham alguns sintomas, fraqueza e espasticidade, mas diferem na magnitude do envolvimento do neurônio motor inferior, evidente como atrofia muscular e alterações eletroneuromiografia, que são nenhum ou mínimos em PLS, tipicamente graves em esclerose lateral amiotrófica. Pergunta: existe relação entre fibromialgia e HSP? A resposta é, até onde eu sei, eu não tenho conhecimento de uma relação entre fibromialgia e HSP. Eu gostaria de salientar, no entanto, que a rigidez muscular nas pernas pode causar dor com alongamento muscular, irritação muscular, câimbras musculares e fadiga muscular. Além disso, os indivíduos que têm dificuldade para caminhar frequentemente apresentam dores nos tornozelos e nas costas devido à maneira de caminhar. Esses sintomas podem, de certa forma, ser semelhantes à dor da fibromialgia, embora a HSP e fibromialgia sejam condições distintas. Pergunta: é possível ter mais de um subtipo de HSP? Resposta: é possível? Sim. É provável? Não. É extremamente improvável. Claro, é possível que alguém possa ter duas condições genéticas separadas simultaneamente. Os cientistas especularam que variações em vários genes de HSP, cada variação sendo insuficiente para causar a doença, podem coletivamente ser suficientes para causar HSP. No entanto, no momento, não há nenhuma evidência convincente disso. Portanto, no momento, eu seria cético que duas mutações gênicas separadas estivessem causando HSP. Em vez disso, eu examinaria cuidadosamente cada mutação e veria se uma ou outra seria mais provável de ser a causa. E, novamente, muito obrigado. Isso tem sido um prazer participar. Por favor, avisa-me se você tem alguma pergunta. Eu posso responder e posso fornecer mais informações. Obrigado. Demais, né, gente? E aí, gostaram? Sensacional! E amanhã, às 19 horas, nós esperamos vocês. Iremos abordar alguns temas, que serão o diagnóstico da paraparesia espástica tropical, a síndrome da pessoa rígida, stiff person, e o diagnóstico da síndrome Sjogren-Larsson. Preparados? Não deixem de participar. Esperamos vocês. Até amanhã.